Agora nós vamos falar do que é provavelmente o gráfico mais popular quando a gente pensa em gráficos geográficos, que é o choropleth ou o coropleto em português, que é nada mais do que um mapa de calor geográfico. Então a ideia é eu pegar polígonos, como polígonos de estado, e aí cada um desses polígonos vai ter, por exemplo, associado a eles um código de cor. E esse código de cor é baseado em uma variável qualquer. Então, tudo que a gente vai precisar fazer é ter os polígonos e ter uma variável para visualizar os nossos polígonos com cores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo data frame chamado poly. Esse novo data frame ele vai ser baseado no GDF UF. Eu vou fazer um merge aqui. E para ajudar a minha vida, eu vou vir aqui lá no começo, onde a gente criou esse carinha aqui. Vou colocar ele aqui embaixo, no meu choropleth, onde eu estou agrupando os dados. Só que eu vou fazer algumas modificações. Primeiro, eu vou adicionar uma COUF. E a COF, que é o código da UF, no IBGE, o código de município, o código da UF são os 2 primeiros dígitos do código de município, que são os 7 primeiros dígitos do código do setor censitário. Então, na verdade, os códigos do IBGE são muito fáceis de você trabalhar, porque eles são sempre uma sequência de dígitos que formam um determinado nível geográfico. Então, aqui, se eu olhar para o meu poly, como resultado dessa operação, que eu achei que ia travar, mas não travou, ele vai ser um data frame, que tem aqui uma nota de DEB para cada um dos estados. Então tudo que eu preciso fazer é plotar esse cara. Então eu vou colocar aqui GPLT, eu vou colocar o choropleth, e ele vai receber um data frame e um valor de RUI, que nesse caso é o IDEB aí. E aí agora você vai ver o meu coropleto. Então cada um dos meus estados aqui teve um código de cor que foi associado a eles de acordo com a nota do IDEB. Então veja que é muito similar ao que a gente vê aqui, né, em termos de as notas médias de cada uma das geografias, né, mas aqui talvez a gente consiga identificar que dentro mesmo de algumas regiões, de alguns estados que parecem ter uma nota de DEB menor, tem até cidades com notas de DEB maior. Mas fica muito mais claro de identificar quais são os 4 estados com as maiores notas de DEB do Brasil, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas, aparentemente. E aqui, muitos dos parâmetros que a gente viu sendo trabalhados por point plot vão valer também. O que significa que, por exemplo, eu posso vir aqui e alterar o tipo de código de cor que está sendo aplicado, desculpa aqui, greens, e colocar legend igual a true, para, por exemplo, enxergar isso aqui numa escala de verde, e aí nessa escala de verde a gente colocou também a legenda aqui do lado das notas do IDEB. Novamente, outras coisas que a gente consegue fazer é trabalhar com argumentos que não são necessariamente do geoplot, mas são do matplotlib. Então eu posso vir aqui e colocar add color igual a white. Então agora as divisórias entre estados passou a ser da cor branca. Eu posso vir aqui e colocar aqui legend QW_args é igual a orientation horizontal, que a gente já viu no point plot, né, em que a legenda passará a ser mostrada na parte de baixo da minha tela, aqui. E aí, aqui de novo, assim como o point plot, lembra que a gente criou o que a gente chamou de esquema, a partir do map classify. Então aqui eu vou criar um outro esquema, que eu vou mostrar aqui em separado, que é o webc. E aqui colocar Fisher. Opa, não está indo Fisher. Jenks.
eu vou colocar aqui o poly e deb aí, colocar aqui k igual a 5, e aqui eu vou mostrar o scheme para vocês. Então veja aqui, tem as divisórias do Fisher-Jenks. O Fisher-Jenks, diferente dos quantiles, ele gera uma distribuição que ele tenta ter caudas, né? Então uma outra maneira de eu fazer divisões dos meus dados contínuos em valores categóricos. Então eu venho aqui, criei o meu esquema, eu preciso passar ele para cá. Então vamos lá, então temos o Rue, que é esse cara aqui. Vamos colocar aqui embaixo que o esquema é o esquema. Eu vou aumentar, colocar o line width para ser 1. E essa legenda aqui embaixo não é bom, eu vou colocar que a localização dela é no lower left. E agora a gente consegue ver aqui o meu gráfico, aumentei um pouquinho as divisórias. E aqui a minha legenda foi colocada desse lado aqui. A gente consegue ver justamente aquelas divisões que foram geradas pelo meu esquema para construir esse gráfico. E aí, uma outra parte interessante que a gente não chegou a falar no point plot, mas também vale aqui, é a habilidade de conseguir colocar labels para legendas nos casos categóricos. Eu posso vir aqui e colocar legend labels. E aqui a gente está vendo que o primeiro é menor que 4.3. O segundo é de 4.3 até 5.0. O terceiro é de 5.0 até 5.4. O quarto parece ser de 5.4 até 5.8. E o sexto é maior que 5.8. Então eu posso vir aqui e trocar as minhas legendas, os nomes das minhas legendas, para ver isso aqui de uma maneira melhor do que esses caras aqui. Então, consigo adicionar esses também legend labels, que é muito comum quando eu tenho gráficos categóricos como é o caso aqui. Então esse é o Choropleto, é um gráfico que eu consigo passar polígonos e ter associados a esses polígonos cores específicas conforme uma variável alvo qualquer.